boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Nós estamos começando mais uma live do culto online da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É daqui que temos realizado os nossos encontros semanalmente em função da reclusão social. E nós estamos gratos a Deus de voltar à sua casa e partilhar com a sua família a palavra de Deus. No culto de hoje, nós teremos uma mensagem muito especial para a sua vida, para o seu coração. Nos honrará como pregador especialmente convidado o reverendo Robinson Grangeiro Monteiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, João Pessoa, e chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo Robinson é um homem muito piedoso, servo fiel do Senhor, uma pessoa muito querida e tem sido uma bênção na Igreja Presbiteriana do Brasil e para o reino de Deus. Muito nos alegrará poder ouvi-lo nesta noite. Temos absoluta certeza que Deus irá falar profusamente ao seu coração. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa transmissão, para que mais pessoas sejam também abençoadas pela palavra de Deus. Fique conosco, convide seus amigos e familiares. Será um tempo de muito louvor e de muita edificação na palavra do Senhor. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor, oração de adoração e súplica pela direção do nosso culto. Quem fará a oração será o presbítero Orlando Maciel, vice-presidente do conselho da nossa igreja. Oremos com o presbítero Orlando. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Magnificado, adorado, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Amém, nesta noite maravilhosa em que teus povo se reúne para te adorar na beleza da tua santidade. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua presença no nosso meio. Ouve, ó Deus, as nossas orações, as nossas súplicas e a nossa adoração, pois a fazemos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmo 146. Livro dos Salmos, Salmo 146. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvemos ao Senhor com o hino Castelo Forte. Louvemos ao Senhor
com grande alegria. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 51, de 1 a 10. Livro dos Salmos, Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo,
e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Os pecados de Davi o haviam afetado como um todo, atingindo seus olhos, sua mente, seus ouvidos e ossos, suas mãos e seus lábios, seu coração e seu espírito. Esse é o preço elevado que se paga pelo pecado. Davi sabia disso e, portanto, pediu que o Senhor fizesse mais por ele do que apenas purificá-lo. Por mais importante que fosse a purificação, Davi queria que todo seu ser fosse restaurado, a fim de que pudesse servir ao Senhor de maneira aceitável. Não basta simplesmente confessar o pecado e receber a purificação do Senhor. Também é preciso deixar que Deus nos renove interiormente, a fim de que possamos vencer o pecado e resistir à tentação. O Senhor perdoou Davi, mas não o livrou das consequências do seu pecado. Assim, portanto, roguemos a Deus o perdão pelos nossos pecados e supliquemos a Ele um coração puro e um espírito inabalável. Oremos com o seminarista Alex Soares, uma oração de confissão e gratidão pelo perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Oremos com o seminarista Alex. Soberano Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, nos afirma que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ela afirma, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É mediante essa palavra, Senhor, que nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão por eles, Senhor, e ao mesmo tempo queremos Te agradecer pelo perdão a nós concedido, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e justo. Por isso, ó Deus, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecer por todos os nossos pecados perdoados mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pela remissão do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos redimiu para sempre. Obrigado, Jesus. Nosso sentimento é de gratidão pelos pecados, ó Deus, perdoados. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, na certeza de que fomos perdoados pelos nossos pecados, louvemos ao Senhor com o hino Súplica do Redimido. Meu pecado resgatado
se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Alguém já disse com muita propriedade que a graça é a provisão de Deus para tudo de que precisamos, quando precisamos. Alguém disse também que Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia deixa de nos dar o que merecemos. Outra pessoa definiu a graça como as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo Jesus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O nosso Deus é o Deus de toda graça. Está assentado no trono da graça. A palavra de Deus é a palavra da graça. E de acordo com a sua promessa, ele dá maior graça. Sob qualquer ponto de vista, a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Está você hoje necessitado da graça de Deus para enfrentar as suas dificuldades? Aproxime-se com fé do trono da graça. Oremos para que Deus cure os enfermos e nos livre agora do Covid-19. Coloque sua família diante do Senhor e creia que nas promessas de Deus, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida e na sua família. Quem fará a oração pelos enfermos é nossa irmã Ângela Moura. Oremos com a nossa irmã. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade, na noite deste dia, estar te prestando esse culto, Senhor, que só a ti é devido. Senhor Jesus, nesse momento queremos interceder pelos enfermos, Senhor. Enfermos do corpo, enfermos da alma. Cura, Senhor Jesus, todos os enfermos. A tua palavra nos diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Neste momento, Senhor Jesus, queremos clamar a ti por socorro. Sabemos que tu és o único Deus que pode realmente nos socorrer neste momento. Neste vírus, Senhor Jesus, que está assolando tantas vidas
em toda a terra. Ó Senhor, tem misericórdia. Livra-nos desse mal, Senhor. Extirpa, Senhor Jesus, este vírus, para que possamos continuar vivendo em amor e adoração a Ti, Senhor. Senhor Jesus, já nesse momento oramos a Ti, confiados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino Sempre Vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Abramos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Assim diz a palavra de Deus: Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Moisés descreveu os perigos relacionados a se esquecer de que Deus é a fonte de todas as bênçãos que desfrutamos. Se nos esquecermos de Deus, então, de uma forma ou de outra, sempre nos orgulharemos de nosso sucesso e nos esqueceremos daquilo que éramos antes de o Senhor nos salvar. É do Senhor que vêm todas as boas dádivas. É do Senhor que vem o alimento para a nossa mesa. É do Senhor que vem a nossa força para o trabalho.
É do Senhor que vem a nossa vida para poder desfrutá-la ao lado da família. Deus conhece cada uma de nossas necessidades e deseja que reconheçamos a nossa maior necessidade, a necessidade da sua preciosa presença ao nosso lado. Pois é o Senhor que nos dá força para todas as coisas. É do Senhor que vem a nossa força para o trabalho e para adquirir bens. Oremos ao Senhor pela vida financeira das famílias e pela nossa igreja. Oremos pelos empresários, pelos trabalhadores e profissionais liberais. Oremos pela nossa campanha de cestas básicas. Oremos pela devolução dos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Quem fará a oração será o presbítero Washington. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nesta hora, por esse dia que o Senhor nos fez, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor acrescenta, ó Deus, em nossas vidas, te somos gratos, ó Deus. Pai, nesta hora queremos rogar a Ti uma bênção especial pela vida financeira, Senhor, da Tua igreja. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, estas portas abertas, Senhor, que o Senhor possa suprir, ó Deus, as necessidades da Tua igreja. Que possamos, meu Deus, continuar a honrar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas, e que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra, que possamos dessa forma fazer. Queremos rogar a Ti também, Senhor, pelos empresários, pelos profissionais liberais, por aquele que é empregado de alguma empresa, pelo autônomo, até por aqueles também que se encontram, ó Deus, desempregados neste momento. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa suprir, ó Deus, cada uma de nossas necessidades. O Senhor a conhece todas e cremos, ó Deus, que o Senhor não permitirá que falte o pão de cada dia em nossas mesas. Toma, ó Deus, toma a vida de cada um, Senhor, que ora conosco nesta hora em Tuas mãos. Cada um, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade do coração de cada um. Sustenta-nos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo e um Deus, ó, que há de nos abençoar, que não permitirá que falte nada em nossa mesa. Rogamos a Ti, Senhor, te agradecemos, em nome, ó Deus, do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. De
nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
chegou o momento de ouvirmos a mensagem que Deus tem para a nossa vida. O pregador especialmente convidado de hoje é o reverendo Robinson Grangeiro, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa. Queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Robinson, que aceitou prontamente o nosso pedido e rogar as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, família, igreja e ministério. Ouçamos a palavra de Deus atentamente. Queridos irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre pelo convite que me foi feito pelo reverendo Ricardo Moraes, vocês aí da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, no Rio de Janeiro, para poder trazer essa mensagem aqui na live de vocês e inserir aí nessa transmissão, na tentativa de abençoar vocês e no desejo também de trazer uma palavra de Deus para vocês. Então, agradeço muito, Ricardo, pelo convite e também a Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Deus continue abençoando vocês. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, descreve aquele momento que eu costumo chamar de um momento de dobradiça no Evangelho de Mateus, porque até agora o Evangelho de Mateus estava descrevendo aquilo que nós chamamos de o ano inaugural de Jesus, em que grandes multidões se reuniam ao seu redor, vendo seus milagres, sinais, prodígios, os seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Tanto é que Mateus capítulo 7 encerra o Sermão da Montanha, e no capítulo 8 e 9 está recheado de grandes milagres, sinais e prodígios, de curas, muitas curas que são narradas ali. Mas ali, a partir do capítulo 9, no verso 35 a 38, existe uma dobradiça em que aquele ano inaugural, em que a ênfase era sobre as multidões, os milagres, sinais e prodígios, passa a se dobrar para focar agora na formação dos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. E você vai entender isso porque a partir do capítulo 10, no verso 1, você já vê Jesus chamando para si os seus 12 discípulos e dando a eles as instruções de como deveria ser o apostolado deles. Mas em Mateus capítulo 9, que é o texto que nós vamos comentar aqui e expor para você, nós encontramos do verso 35 ao verso 38 essa dobradiça. Por um lado, encerrando o ano inaugural de Jesus, quando ele ministrava às grandes multidões, milagres, sinais, prodígios, ensinamentos sobre o reino de Deus, e aquele segundo momento em que ele não abandona as multidões, mas ele começa a ter um foco mais claro no trabalho de discipulado e de preparação do colégio apostólico. Então Mateus, na maneira como ele vai escrevendo, inspirado por Deus, o seu evangelho, ele então faz do versículo 35 a 38 essa dobradiça na narrativa que eu gostaria de compartilhar com você. O texto diz o seguinte: e percorria Jesus, verso 35 de Mateus 9, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Perceba que esse texto ele pode ser quase que dividido em duas partes. O verso 35 e 36, relacionado à primeira parte dessa dobradiça. Jesus percorre as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadece delas, e elas estavam ali aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e por isso Jesus estava compadecido delas. E aí a dobradiça vira para a segunda parte do texto, quando ele se dirige aos seus discípulos, dizendo que a seara que ele estava vendo, referindo-se às multidões carentes, aflitas e exaustas, era muito grande,
e que os trabalhadores eram poucos e, portanto, eles deveriam, dirigindo-se novamente aos seus discípulos, rogar ao Senhor da seara que mandasse trabalhadores para a sua seara. Então perceba que quando eu chamo isso de dobradiça, é porque nesse texto nós encontramos os dois aspectos do ministério de Jesus. O ministério público de multidões, de curas, de ensinamentos e de tratamentos para aquelas grandes multidões, e que ele continua ao longo de sua vida, nos primeiros anos, ou no primeiro ano que a gente chama de ano inaugural, de forma mais enfática, e depois, em alguns momentos intercalados, com a segunda parte, que é a parte da segunda dobra da dobradiça, que é o discipulado, a preparação dos seus discípulos e assim por diante. Eu gostaria de falar das duas coisas nesses minutos que eu eventualmente tenho aqui com você. A primeira delas é que Jesus não tinha nenhum tipo de discriminação, de seletividade, quando ele percorria, diz o texto, todas as cidades, e os termos aqui são interessantes, as grandes, que poderiam ser chamadas de cidades, e os pequenos povoados. Então Jesus não discriminava por tamanho, não tinha uma visão necessariamente de que alguns eram mais importantes do que outros pelo tamanho. Ele percorria cidades e povoados igualmente. E o que ele fazia? Aí você vai encontrar 3 verbos no gerúndio: ensinando, pregando e curando, que na linguagem grega está no particípio, que explica como ele fazia esse trabalho quando ele percorria todas as cidades e povoados. Ele, em primeiro lugar, ensinava nas sinagogas. As sinagogas, que eram as igrejas, na época dos judeus, que foram criadas no exílio babilônico e de alguma forma estavam espalhadas em todo o território, e que no dia a dia se via de centro comunitário e ao mesmo tempo de lugar de ensino, até mesmo de ensino religioso. Jesus em alguns momentos estava na sinagoga e ensinava nas sinagogas. Diz o texto que ali Jesus ensinava. E basicamente esse verbo ensinar é o verbo da instrução. Ele ensinava instruindo. Era uma doutrinação, era uma docência, uma aplicação da palavra de Deus exposta na revelação que até então se tinha, aplicando-se àquelas pessoas de tal maneira que elas fossem doutrinadas, fossem ensinadas. Em segundo lugar, diz que ele pregava o evangelho do reino. E aqui a palavra não é ensinar, mas proclamar, que é a melhor forma de traduzir a ideia aqui de pregar. E aqui essa pregação parece acontecer fora das sinagogas. É todo o processo de manifestação, de anúncio do reino de Deus que nele estava sendo inaugurado. Então, se por um lado ensinar, doutrinava e informava, pregar era a proclamação, e talvez a proclamação da salvação que havia apenas na pessoa dele, como o rei que estava inaugurando o seu reino. Nós não podemos de maneira nenhuma separar de maneira tão clara isso ao dizer que ele ensinava quem era já crente e proclamava quem não era, porque obviamente que na sinagoga havia muitos judeus que precisavam se tornar crentes em Jesus Cristo. Portanto, é apenas o fato de que uma tinha uma ênfase mais no ensino, na lembrança, na informação, na recapitulação daquilo que Jesus já tinha revelado, que Deus já tinha revelado, e a outra na proclamação cheia de boas novas, de novidades do reino. E em terceiro lugar, ele também fazia esse percorrer por todas as cidades e povoados, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui eu coloco para você a ênfase abrangente disso aí. Ele usa a expressão toda sorte, dizendo que Jesus tinha poder e capacidade e efetivamente curava toda sorte, sem existir doença difícil ou doença impossível, e ele dizia que eram doenças e enfermidades. As duas palavras que são usadas aqui são diferentes. Elas indicam doenças passageiras de natureza mais aguda e enfermidades no sentido de coisas mais crônicas, que eventualmente acompanham a pessoa por muito tempo. Mas eu particularmente acredito que Jesus também estava contemplando, ou Mateus estava contemplando nessa forma de expressar-se doenças e enfermidades, e reforçada pela expressão toda sorte, ele estava vendo a saúde do ser humano de maneira mais
abrangente: saúde para o corpo e saúde para a alma. Aquilo que talvez na medicina moderna se chama de doença psicossomática, que às vezes começa com angústia, com ansiedade, com preocupações da alma, com coisas que não estão funcionando muito bem no cérebro, na mente, no coração, e que se manifestam em problemas físicos. E isso existe uma grande quantidade de estudos que mostram que a gente adoece na mente e isso se reflete no corpo, e também o caminho contrário. Às vezes uma doença no corpo nos abate na alma. Jesus curava tudo isso. Então perceba, Jesus ensinava, pregava e curava. E ao mesmo tempo o texto diz qual era a sua motivação. Jesus não era um executivo do reino de Deus, de uma multinacional chamada Reino de Deus. Ele não fazia isso de maneira fria, sistemática, esquematizada. O que movia Jesus era quando, veja aí o verso 36, vendo ele as multidões, ele compadecia-se delas. A compaixão de Deus expressa em Jesus Cristo, o sentimento da dor, da necessidade. E qual era a necessidade? Elas estavam aflitas e exaustas. E Jesus então usa a comparação, a metáfora, para dizer que elas pareciam ovelhas que não tinham pastor. E se você já contemplou ovelhas errantes, como elas ficam desesperadas quando elas estão soltas, sem alguém que cuide delas. A ovelha é um animal que precisa de cuidados. Lembre-se do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele descreve uma série de coisas que aquela ovelha, naquele salmista ali, personificado naquele salmo, deseja que Deus faz, ou lembra que Deus faça por eles. É quando ele diz assim: ele me leva por águas tranquilas, faz-me repousar em pastos verdejantes. Veja que ele tem o cajado e a vara que consolam a ovelha, e que mesmo quando ela passa pelo vale da sombra da morte, ele está ali com ela. Ovelha precisa de cuidado. Jesus olhava aquelas multidões como ovelhas que não tinham pastor. E aí no verso 37, ele faz a virada, aquilo que eu estou chamando de dobradiça, porque tendo visto tudo isso, e Mateus descrevendo o que ele tinha feito, chega um determinado momento que ele se dirige aos seus discípulos e diz assim: a seara que vocês estão vendo. E aí ele usa uma outra metáfora, que é de uma grande plantação que precisa ser colhida, que precisa ser cuidada, que precisa ser que tem alguma ação que é para além daquela capacidade que ele vê, porque ele diz o seguinte: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí, dirigindo-se aos seus discípulos, ele dá uma ordem: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, a preocupação de Jesus não era não era mais com o tamanho da tarefa, mas com a pouca adesão e pouca presença de obreiros. A tarefa podia ser muito grande, mas se tivesse muitos obreiros, a tarefa seria feita. E qual é a solução que Jesus dá? Ele não faz um recrutamento imediato, ele faz no capítulo 10, logo a seguida. Mas primeiro ele estabelece o ponto. E qual é o ponto? Rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Jesus vivia uma vida de oração, e ele sabia que nada se move na vida se não for calcada na oração. E a oração que ele pedia era para que trabalhadores pudessem estar na sua seara. Esse texto nos permite várias aplicações, a depender daquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Eu não sei, por exemplo, se você está na condição de ser aquela que precisa ser reafirmada, ensinada, como Jesus ensinava nas sinagogas. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser continuamente ensinados, continuamente doutrinados. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nesses tempos difíceis, é importante que você apegue-se à palavra e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Talvez você seja alguém que, nesse momento de aperto, está sentindo a necessidade de acreditar e de confiar em algo que vai além daquilo que você consegue ver nessa loucura e caos completo dessa pandemia. Você talvez esteja precisando ouvir o evangelho do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem coisa desta vida. O reino de Deus é alegria, paz, contentamento e, acima de tudo, salvação eterna. Talvez você esteja precisando dessa salvação.
Talvez você esteja na situação de precisar um toque de Deus por meio de Cristo para lhe curar. Eu sei que os médicos curam e eu confio nos médicos, na inteligência e capacidade que Deus deu a eles. Eu confio nos medicamentos, nas terapias, em tudo aquilo que a medicina e as outras ciências médicas, clínicas, têm capacitado homens a fazer. Mas eu creio, acima de tudo isso, que não existe saúde plena, bem-estar pleno, que não venha das mãos de Deus. E por isso é possível que você precise, em doenças e enfermidades do corpo e da alma, do toque do Senhor. Confie que Deus tem esse poder de fazer isso na sua vida. Talvez você esteja como uma ovelha errante, exausta e aflita, que precisa de um pastor. E Ele é o nosso pastor, e Ele está aí próximo de você para fazer aquilo que um pastor faz com as suas ovelhas. E finalmente, é possível que você seja justamente aquele cuja pessoa é a resposta daquela oração que Jesus Cristo pediu para que os seus trabalhadores fizessem. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gosto muito de pensar na ideia de que nós temos trabalhos, funções, atribuições, coisas que nós fazemos no dia a dia, mas que elas não são um fim em si mesmo. Elas nos ajudam a manter a família, ter uma renda, comprar as coisas que precisamos. No entanto, elas não são uma finalidade em si mesmas. Eu até costumo dizer que elas são a desculpa, o pretexto de Deus para nos usar onde quer que nós estejamos, no exercício desses vários papéis e funções, para sermos trabalhadores da seara do Senhor. E como somos assim? Como testemunhas, como sal da terra e luz do mundo. Não é preciso ser pastor profissional, não é preciso ser obreiro profissional, não é preciso de cargo e de função. Se você quer ser usado, você é a resposta de Deus a essa oração que Jesus pediu que se fizesse. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. O meu desejo, a minha oração é que isso tudo lhe abençoe a alma e o coração, que lhe faça mais forte no Senhor, mais convicto do cuidado de Deus e mais desejoso de uma comunhão com Deus, de uma presença de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Fique em paz, fique com saúde. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com a live da reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Na terça-feira, a live Oração e Palavra, às 20 horas, com o seminarista Alex Soares. Na quarta-feira, a live do Espaço da Terceira Idade, às 14 horas. E na quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com a live Oração e Palavra, às 20 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os endereços das nossas redes sociais. Então, siga-nos. Será um grande privilégio, uma grande alegria ter você conosco. Quero lembrá-lo que, além de se inscrever, você deve acionar o sininho no YouTube. Infelizmente, o YouTube tem cancelado muitas inscrições que não fizeram isso. Então, além de se inscrever, clique no sininho no lado direito para receber as nossas notificações e curta também os nossos vídeos. Deus muito o abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.